A gente vai começar esse vídeo com uma nova aquisição, que é esse abajur recarregável que eu encontrei na Amazon e que vai ser o fundo dos livros que eu vou mostrar pra vocês que chegaram, mesmo depois de eu ter mandado a primeira versão do resumo para o meu orientador. Temos aqui História da Leitura e História do Livro da Leitura no Brasil, da professora Marta Moraes da Costa. E temos a Formação da Leitura no Brasil, é um calhamaço. Eu achava que esse livro era menor, mas faz todo sentido, né? Tipo, eu acho que ele é super clássico, sempre enrolei pra comprar, mas dessa vez não teve jeito. Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês. Começando aqui pela Formação da Leitura no Brasil, esse é o sumário dele. E aí eu adorei que o 2, que fala sobre os direitos autorais, tem esse que se chama Musa Industrial. Eu achei perfeito, perfeito demais. E ele é dividido em duas partes, né? Uma da construção do leitor e outra dessa relação com o livro. E depois a gente tem uma terceira sobre os livros didáticos. Nossa, eu acho que eu vou usar muito isso para minha pesquisa, de modo geral, agora pensando. E esse quarto, que é a leitura no banco dos réus, maravilhoso. Já esse que é a história do livro da leitura, eu não abri. Vamos abrir ele, peraí. Esse aqui, gente, detesta quando o livro tem a folha branca, né? Pra leitura é péssimo. Mas ele é de página branca. Tendo que também fica um pouquinho mais barato. Vamos ver o sumário que nos interessa. E vocês já veem se faz sentido pra vocês. Esse é o sumário? Não, é organização sugerida. Nossa, que diferente. Isso é um livro teórico, né? Depois eu leio com calma. Uma história dos livros da biblioteca. Acho que essa é a primeira parte. O livro da sociedade, história do livro no Brasil, leitura das bibliotecas na história do Brasil. E aqui a introdução do capítulo. Será que eu pulei o sumário? Apresentação. Tá, eu pulei. Aqui. A organização. Então, são 4 capítulos. A história dos livros e das bibliotecas, o livro e a sociedade, a história do livro no Brasil, leitura e bibliotecas na história do Brasil. Muito legal. Ele vai fazer par com outro que eu tenho aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa parte aqui da estante são só de livros que falam dessa coisa da leitura. Então, tem o aparecimento do livro, história do livro de edição, os paratextos, que é bem famoso, do Ginette. E esse é a forma do livro. Depois eu tenho alguns do Chartier, esse livro do Brasil que eu uso bastante, e aí alguns que são um pouquinho mais históricos. Isso é muito curioso, porque é óbvio que eu não li esses livros integralmente, embora eu precise. Mas a gente sempre procura, igual fez naquele primeiro vlog, que eu acho que é o mais visto. Muito curioso isso também. Mas é pelo sumário, né? Então, acho que ele vai dialogar bastante com esse... que nem tá aqui. Tá ali na outra estante. Mas com esses que falam do aparecimento do livro. Esse aqui eu comecei essa semana, vocês lembram que eu falei pra vocês? E eu tô adorando, ele também tem página branca, né? Mas ele fala a história, muito da história de um editor, que foi um dos principais editores da editora que eu estudo no doutorado. Então tem sido uma leitura muito boa. Hoje não temos muitas coisas pra fazer. Calma aí, deixa eu virar essa câmera pra gente conversar. Oi, vlog! Hoje é terça-feira, é um dia de paz neste lugar, porque é um dia que eu não bato cartão, é um dia que eu tenho mais livre pra estudar. E hoje eu estudei muito pouco, inclusive, porque eu tive outras demandas pra cuidar, mas foi um dia de entregas, como vocês puderam ver. Agora eu vou entrar no clube de leitura da companhia, então eu sou parceira da Companhia Educação. Chegaram alguns livros, a gente vai discutir o Azul Haiti,
que é a literatura infantil, e aí, enfim, que era inclusive o propósito de criação desse canal, falar da literatura infantil, que é também um dos meus objetos de pesquisa. E depois eu vou fazer a tradução daquele resumo para o inglês. Para essa semana, sem falta, eu preciso começar a criar os quadros do meu instrumento de pesquisa. E aí é sobre isso que eu quero falar mais nesse vlog, como a gente constrói um instrumento de pesquisa. Mas como é 19 horas, eu preciso entrar agora no clube de leitura, né? A gente conversa um pouquinho mais tarde ou amanhã, nunca se sabe. Embora amanhã eu passe o dia todo na escola e é mais difícil, né? Para falar um pouco desse processo de escrever e de começar, que é um pouco do que eu tenho visto nos comentários dos 2 últimos vídeos. Inclusive, muito obrigada. Nem sabia que pudesse ser interessante, de repente a gente consegue ajudar. Oi, vlog! Quinta-feira, meio-dia e 58. Ontem, quarta, eu só consegui trabalhar e existir, fui pra academia depois. Mas hoje a gente tem muita coisa pra fazer. Então agora eu vou pra aquela aulinha, só dou uma aula até que comecem as minhas aulas do doutorado. E quando eu voltar, eu preciso submeter o resumo, eu preciso fazer lição, eu preciso mexer nos meus quadros que eu comecei, né? E conversar um pouquinho sobre esse processo que antecede a escrita, a redação do texto mesmo com vocês. E ainda fazer o trabalho de tutoria que eu faço na Univesp, algumas coisinhas do LEI, que é um outro projeto que eu atuo. Enfim, precisa render bastante quando eu voltar do trabalho. Vamos lá. Oi, vlog! Bom, são quase 10 horas, agora 9h55. Eu acabei de fazer a submissão daquele artigo, assim, muito mais alinhado com o que eu pesquiso e voltado já para o meu instrumento de pesquisa, que por mais que não esteja pronto ainda, ele tá em vias de. Essa é uma etapa muito fundamental quando a gente vai fazer pesquisa, principalmente na área das ciências humanas e humanidades e tal. Então, meu doutorado ele é em educação, eu tenho uma primeira formação em letras, uma segunda formação em pedagogia, mestrado em educação, doutorado em educação, especificamente na história da educação. E a gente trabalha com fontes, né, históricas, então são textos, são livros, é o documento, no meu caso é o papel velho. A gente faz um movimento que é estruturar, anotar, escrever tudo que tem de fonte num arquivo do Word. E aí vira uma lista de referências, o que a gente chama de instrumento de pesquisa. Esse instrumento, ele nunca chega numa versão final de imediato, é um processo, né? Então, a gente monta ele primeiro, vai indo atrás das fontes, conforme vai avançando na pesquisa, a gente vai alimentando ele, e conforme a gente vai encontrando coisas também. O meu, ele tá em elaboração e vai seguir em elaboração até a escrita, a redação da tese final, daqui 2 anos. Mas ele já é fonte de onde eu tiro algumas ideias de resumos para fazer apresentação e tudo mais. Bom, e aí eu trabalho com a história de uma editora brasileira, especificamente com uma linha editorial, que é a linha dos livros infantis, e são algumas coleções.
Então, o meu instrumento de pesquisa, eu venho alimentando com os títulos dessas coleções. Como eu tenho conseguido é um outro rolê, né? Porque tem gente que vai encontrar um acervo direto daquilo que estuda e tem gente que não, que é o meu caso. Então, por isso que ele é esse documento que vai sendo sempre trabalhado, elaborado, incrementado. E ele é o primeiro passo para a gente começar a escrever, né? Porque é olhando para ele que a gente consegue ir percebendo algumas recorrências, consegue ir traçando os passos iniciais da pesquisa e tudo mais. Então, agora que eu não tenho pendência nenhuma, assim, tipo, de acadêmica, a menos que surja alguma coisa que eu queira submeter, já surgiu, né? Na verdade, já surgiu. Eu quero ir trabalhando nele e construindo a minha introdução do texto de qualificação, que vai vir do meu projeto, que aí é uma outra história. Que a gente entra com pré-projeto, depois a gente chega na versão final do projeto, o meu levou 1 ano pra ficar pronto, né? Que foi o ano passado. Esse assunto pro próximo vlog. E à medida que eu mexo no meu instrumento, eu vou sentindo a necessidade de algumas outras leituras. Então, aquele livro que eu mostrei pra vocês, O Editando Editor, ele é maravilhoso. Ele tem me dado, assim, umas chaves, umas baleias muito bacanas que vão ser ampliadas e exploradas mais no desenvolver da pesquisa, né? Que é esse movimento de sentir necessidade de falar sobre isso, entender isso. Eu vou lá e leio sobre isso. Mas a pesquisa histórica, que é o que eu faço, ela começa desse jeito, que é olhando para os mortos, né? Que é o que Chartier vai dizer. Então, se vocês querem entender mais de instrumento de pesquisa, eu vou deixar aqui indicado na legenda 2 referências que a gente usa. Isso é muito legal, porque se vocês olharem no meu livro, ou na tese, ó, bem só senhor, no mestrado, na dissertação que está publicada, tem lá no apêndice o meu instrumento de pesquisa utilizado no mestrado. E a gente sempre usa as 2 fontes, e é legal que a gente conta para o pesquisador como foi que a gente montou esse instrumento, né? Então, qual foi o movimento de pesquisa. É muito honesto, é muito transparente, é de uma gentileza acadêmica muito grande, porque aí uma outra pessoa consegue ler e ver aquilo que você está sugerindo, indicando mais caminhos, mais lacunas. Então, é uma etapa muito importante. Lari, por onde eu começo? Então, a minha escrita, minha pesquisa, montando seu instrumento de pesquisa. Seja para uma tese, para uma dissertação, para um TCC, ou para um artigo, para um simples artigo. É reunir todas as fontes, tudo que se fala sobre esse assunto e analisar e olhar. Agora eu vou fazer a minha homework. Mais uma vez eu tô fazendo na véspera da aula, que eu detesto. Mas enfim, foi o que deu. Pelo menos eu escrevi um resumo em inglês, então assim, acho que deu pra dar uma estudada, né? E amanhã, Thanks God's Friday, e é véspera de carnaval. Então, eu não sei direito como que vai ser esse vlog, mas eu sei que vai ser... Se eu voltar aqui é pra falar de alguma coisa que eu venci nos estudos. Mas talvez eu não volte, não sei ainda. De todo modo, eu vou aproveitar para já mostrar para vocês, então, um instrumento de pesquisa. Eu abri aqui o site do NIPEL. NIPEL é o grupo de pesquisa do qual eu faço parte. Isso é uma coisa bacana também. É importante na vida acadêmica fazer parte de um grupo de pesquisa. Acho que a gente pode falar mais sobre isso. Sinaliza pra mim aqui nos comentários sobre o que vocês querem que eu fale nos próximos vlogs. Mas, entrei aqui no site da Unipel, vou virar a câmera, peraí. Como vocês podem ver, alguém vai fazer uma corrida, mas no site da Unipel a gente tem toda a produção científica do grupo, de trabalho, artigo, a gente tem livros também, então vocês podem dar uma fuçadinha lá, que é tudo gratuito e disponível. E aí, eu abri o trabalho de uma colega, da Elisângela, que trabalhou, na verdade, no mestrado, com a obra da Maria José Dupré. E aí, eu vou pular lá pro instrumento de pesquisa dela, pra vocês entenderem como que é. Cadê? Ó, o dela é bem grandão. Tudo isso aqui é instrumento de pesquisa, não é referência bibliográfica, só pra vocês terem noção. Aqui. Então, ó, ele entra no trabalho depois das referências como apêndice, né, que é
de e sobre o quem você estuda ou o que você estuda. A gente faz uma apresentação, explica o movimento de construção e de organização desses dados. E aí, ela faz aqui a primeira bibliografia e vai elaborando os quadros, estão vendo? Para falar dos termos, das referências localizadas. É desses quadros que eu tô falando quando eu digo que preciso montar os meus quadros. Então, eu já tenho um rol de referências que já estão em partes organizadas. Ainda falta ver muitas datas, ainda falta ver bastante coisa. E me montando os quadros para análise, tendo consciência que isso vai mudar a pesquisa toda. Mas eu preciso ter um ponto de partida. Eu já tenho, na verdade, eu preciso aprimorar, melhorar ele para avançar. E depois ainda tem, deixa eu ver se ela colocou depois, alguns anexos de imagem, estão vendo? Porque essas imagens também podem servir, na grande maioria das vezes servem como instrumento de análise lá no corpo da pesquisa. Então, assim, gente, é um negócio muito rico, muito, muito rico mesmo. E se eu não voltar para encerrar esse vlog, ao menos vocês já sabem começar os trabalhos de vocês. Agora deixa eu fazer a minha homework e aí eu volto, nem que seja só pra... Vou encerrar esse blog bem aqui. Música